Queridas irmãs, queridos irmãos, nós estamos felizes por essa nova oportunidade de estarmos aqui juntos, raciocinando, sentindo, vibrando em função dos temas preciosos, da doutrina espírita. E nós hoje temos a nossa revisitação ao Livro dos Espíritos. Nós vamos fazendo a continuação. Estamos ainda na segunda parte, quer dizer, ainda fazendo os nossos estudos da segunda parte. E a segunda parte sabemos que é o mundo espírita, o mundo dos espíritos. Estamos no capítulo 4, pluralidade das existências. E no seu item 7, que abrange, que está íncito no item 4 da pluralidade, nós temos aqui o tema parentesco e filiação. Esse parentesco e filiação, nós estamos aí envolvendo das questões 203 até a 206. Então, nós vamos fazendo aqui a nossa vinculação a essas questões, relembrando outras tantas anteriores, as quais também, não somente nós, mas nossos demais irmãos e irmãs, também elas se dedicaram com carinho, com dedicação ao estudo da sã doutrina. E com relação ao parentesco e filiação, entre tantos temas, esse também se vincula com uma importância muito grande. Por quê? Porque se trata da nossa vinculação em família. Esse primeiro momento, que é a nossa vinda aqui na Terra, reunidos em família, família que são aqueles laços ainda não definitivos, mas são aqueles laços que com o tempo se dissolvem, porque renascem em nós, se multiplica, os nossos sentimentos, a nossa vibração, a nossa maneira melhor de nós nos amarmos, dedicarmos uns aos outros em função das afeições, em função das amizades. Todo aquele treinamento, melhor dito, toda aquela a obediência e execução que Jesus nos deixou lá no início do cristianismo primitivo. Então, a primeira questão, a 203, ela traz aqui uma construção que Kardec fez muito importante. Aliás, todas são importantes em função da missão divina que Kardec teve aqui. Então, diz o 203, transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal. Aqui, mais tarde, outra alma vem adicionar a vida moral. Os espíritos respondem de uma maneira muito concisa. Dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes. Essa resposta dos espíritos, com a coordenação das vozes da terceira revelação e o controle universal dos ensinos dos espíritos, traz uma certeza a cada um de nós dos nossos momentos que nós estamos nos preparando para o retorno ao corpo físico. Então, essa expressão de transmitir apenas a vida animal não é nada de inferioridade, está dentro da evolução da criatura humana. Quando eu li isso aqui, lembrei-me de questões anteriores que são limítrofes aqui a essas e que nos trouxeram, assim, aquelas reflexões sobre a encarnação em diversos mundos. Nós até nos lembramos da questão 181, que é da encarnação dos espíritos em outros mundos, em diferentes mundos, e que há um trecho ali muito, muito interessante, e que a doutrina é assim. As questões que vão surgindo e as respostas que vão sendo dadas, a título de esclarecimento, vão fazendo um todo,
Quando cada um de nós se vê, por exemplo, nessa questão, lembra de outras tantas já percorridas, a gente vai fazendo um elo, vai fazendo uma espécie de uma conexão, né? E o Espiritismo está aí. O Espiritismo é toda essa conexão que vai desde os livros dos Espíritos até a última obra da codificação, que é a Gênese. Então, lá no 181, interessante que tem a seguinte resposta, que o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. É exatamente isso que está aqui. Ora, o espírito ele não é divisível, né? Nós sabemos, no início da doutrina, que o espírito pode ser chamado de princípio inteligente, centelha divina, mas ele não é dividido, né? Ele é um todo. E ele precisa de um corpo, de um organismo, corpo e organismo esse que hão de estar em sintonia com o seu progresso espiritual. Aqui na Terra, todos nós temos os nossos corpos. E há muito tempo, de uma obra de Emmanuel, que dizia que nós nos admirávamos muito com o mundo em si, e é para admirar, né? Vários espetáculos, né? Não só da natureza, como das obras que os próprios homens edificam, mas que há uma obra divina em nós, que é o nosso corpo físico. Nós temos uma das super maravilhas da ciência divina, que é o nosso corpo físico. E isso me fez lembrar também, quando temos determinadas tarefas, determinados trabalhos, que nos trazem muita alegria interior, nós sempre fazemos pesquisas, olhamos aqui, ali, acolá. E quando eu vi isso aqui, eu me lembrei que eu estava fazendo aí um determinado estudo e ao compulsar determinadas obras, eu me deparei, não sei se foi na obra, deve ter sido nas obras de Emmanuel, uma das famosas epístolas de Paulo de Tarso, a primeira epístola aos Coríntios, né? Capítulo 6, versículo 19. O corpo carnal é o templo do Espírito. Olha a profundidade que já naquela época, Paulo de Tarso, pela sua inteligência, pelo seu fulgor com relação às leis, e Paulo não era um homem viciado, não era um espírito viciado, se viciado fora em função das leis, ele trazia dentro dele, por isso que ele foi buscar o Ananias lá e se deparou com Jesus na estrada de Damasco, né? Já iniciava aí, então, Paulo de Tarso, Jesus, no momento oportuno, a tarefa que ele teria que ter junto aos direitos da gente, junto aos povos, junto aos estrangeiros, né? Inúmeras, várias são as epístolas de Paulo de Tarso aos várias gente, aos vários povos, que já trazem essa profundidade que o Consolador veio trazer a nós, a sua significação real. Então, o espírito precisa de matéria, precisa se apresentar, né? Para ele poder atuar, para ele sair do que ele aprendeu, enfim, não ficar no empirismo, mas com o corpo físico, concretizá-las para se tornarem um dos membros das correntes do bem. Então, essa é a primeira questão e a resposta, de algum modo, nós já comentamos aqui. Kardec continua nos seus questionamentos. Uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou. Evidentemente que os espíritos dizem que não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais, dizem os espíritos, estabelece entre eles ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, completando, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. É verdade mesmo. Nós, quando constituímos a nossa família, a família terrestre, aquela muito vinculada a nós, normalmente essa família consta de afeições, de laços afetivos, de espíritos que se
simpatizam, de espíritos que se compreendem. Há outros tantos, e isso ocorre em todas as famílias, que são estranhos, que parece que estão pela vez primeira junto de nós e nós deles. Mas isso tem a sua razão, porque se existe uma família terrena, no aprendizado divino, a elas se juntam os espíritos simpáticos e outros tantos que vêm compartilhar conosco de uma ambiência de paz, de tranquilidade e, acima de tudo, de nos amarmos uns aos outros, de nos compreendermos, de nos tolerarmos. Há muito tempo, numa das atividades que nós tivemos, nós nos lembramos de um fato muito significativo que calou muito em nosso espírito. Foi fazer uma espécie de uma concomitância do cenário do cristianismo à época de Jesus com o cenário terreno que nós temos agora. Guardadas as devidas proporções, os cenários continuam os mesmos. A época que Jesus aqui esteve, trazendo dentro do Evangelho de São Mateus, tido e havido, conforme Rodolfo Caligares anota nas suas obras, do Sermão das Bem-aventuranças, o Evangelho de São Mateus é tido como a constituição do cristianismo. Então, ali todas as regras do nosso direito de ir e vir, todas as leis. O Sermão da Bem-aventurança é realmente, se olharmos bem e fizermos uma concomitância com a nossa legislação humana, nós vamos vendo aí o Evangelho de Jesus, o Sermão da Montanha das Bem-aventuranças, que está lá muito bem caracterizado no Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz realmente esse aporte, essas portas abertas à nossa edificação espiritual sobre os vários aspectos em que essas leis constitucionais do cristianismo nos traz não só como um aporte de libertação, mas como conhecimento espiritual do próprio viver, de respeito, de, acima de tudo, respeitar e cumprir as leis do Pai, porque elas, por intermédio delas, Deus mostra a sua grandeza e a sua nobreza e a sua soberania em função da imutabilidade das suas leis. Então está aí o porquê de, numa família, reunirmos não só os laços afetivos, como muitas vezes vêm determinados espíritos estranhos entre aspas, porque, evidentemente, dentro dessa maneira de pensar, de raciocinar amorosa, fraterna, todos nos devemos uns aos outros. Todos somos, digamos assim, auxiliares uns dos outros. Nós não somos ninguém sozinhos. Até mesmo, outro dia eu estava pensando nisso, para nós ajudarmos quem quer que seja, vezes sem conta precisamos do auxílio de outrem. Isso é um fato real, concreto. Nós precisamos uns dos outros, de uma forma caridosa, fraterna, né? De entendimento, de participação, e isso já é essa, digamos assim, esse lapidar das nossas dificuldades para que nós possamos nos entender e sentir essa vibração amorosa que vem de Jesus, né? Lá nas suas conversações e instruções com seus discípulos. Pois bem, continuando, agora vamos à questão 205. Há algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, com ou fazê-los anteriores à existência atual. E os espíritos diziam assim, olha, esses laços, na verdade, ele não destrói a família, estende, complementa, da sua elasticidade. Fundando-se o parentesco, quer dizer, começa aí a surgir o parentesco, né? Fundando-se o parentesco, a sua base, né? O parentesco, em afeições anteriores, porque todos nós somos caminhantes.
Todos nós temos dentro de nós, muitas vezes não percebemos isso, mas está íncito em nós, que cada um de nós deve lutar para fazer com que brilhe a sua luz. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Nós somos herdeiros da criação. Há determinados pontos do Evangelho de Jesus, e é por isso que ele, lá na Boa Nova, lá no capítulo 8º do Bom Ânimo, ele orienta Bartolomeu com relação a esses aspectos. A luta de Jesus, aquela luta amorosa, aquela luta da fraternidade, da solidariedade entre nós, criaturas humanas, que estamos nesse planeta classificado como de provas e expiações por nós mesmos, pela nossa conduta, pelo nosso modo de ser, pela herança que nós trouxemos, absorvemos, pelas nossas andanças nada retilíneas, todas elas encurvadas, caímos aqui, levantamos ali, caímos acolá, levantamos, e o Pai, na sua divina misericórdia, sempre coloca uma porta para que nós possamos ser auxiliados, nunca estamos órfãos, e essa porta é Jesus. Jesus já dizia a Bartolomeu, e muito embora ele reconhecesse que o reino de Deus não era desse mundo, isso não o afastava de um dia, se lutasse por amor, com todas as benesses, com toda a legislação de Deus, nosso Pai, para que essas melhorias, esses aportes, esse despertar divino que está dentro de nós, oculto, ainda obliterado, né? Malbaratado pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pelos nossos procedimentos, ele lutaria para que estas benesses primeiro frutificassem no nosso coração, para depois frutificar no espírito dos povos. Então, as leis que são formadas, as leis que aí estão, físicas, intelectuais, morais, filosóficas, partem da unidade, da individualidade, para o grupo, para a família, para a sociedade e para todos os demais seres coletivos que formam a humanidade terrena. Humanidade hoje está dimensionada em todos os países do nosso orbe terrestre. Bendito orbe terrestre que nos recebe tal qual somos, e Deus, com a sua infinita misericórdia, nos fornece todos os recursos, todos os elementos para que nós possamos progredir, evoluir. E é por isso que, como filhos de Deus, nós criamos, nós alimentamos, nós despertamos, nós somos úteis ao nosso próximo. Todos nós, no cenário terreno, estamos habitando o planeta Terra, cada um de nós com as nossas necessidades, e se estamos num planeta Terra, Deus, pela imutabilidade das suas leis, nos convoca ao entendimento pacífico, ao entendimento de compreender, de tolerar, porque eu posso ver muita exacerbação, mas ele terá dentro dele, qual é, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ou nas obras de Emmanuel, Emmanuel diz que um general, numa guerra, pode despertar para Deus. Ele que semeou um cemitério de cadáveres, pode despertar para Deus com uma lágrima. E esse é o nosso íter, esse é o nosso caminho. E é isso que nós estamos vendo aqui, alimentando as nossas almas. Nós precisamos alimentar, sim, os nossos corpos, mas precisamos muito mais alimentar as nossas almas em trânsito no planeta. Então, nessa pergunta da 205, os Espíritos respondem que elas distendem os laços de família. Elas formam a sua amplitude, digamos assim, de progresso espiritual a que todos estamos vinculados.
Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Passamos a nos entender, passamos a nos compreender, possamos a ver uns nos outros, nós próprios, com as nossas próprias dificuldades. Eu posso encontrar num irmão simpatia, eu posso encontrar num outro irmão tolerância, eu posso encontrar num outro irmão bondade, e assim sucessivamente vamos nós vivendo, porque a recíproca também é verdadeira. Então todos nós estamos nesse cenário terreno buscando trazer para dentro do nosso entendimento, para o nosso coração, para a nossa forma de pensar, o reino de Deus. É essa a grande preocupação de Jesus, trazer o reino de Deus dentro de nós, pelo amor, pelas leis do amor. E continuando, dizem os Espíritos, essa doutrina amplia os deveres da fraternidade. E era o que nós estamos falando aqui, né? A boca pequena, de uma forma bem mais diminuta, mas é o que o lastreia aqui, as vozes aqui nos trazem a compreensão mais evoluída, mais iluminada. Porquanto no nosso vizinho, ou do vosso servo, pode achar-se um espírito a quem tenhais estado preso pelos laços da consanguinidade. Pretéritos, estamos nos reencontrando, já vivemos juntos antes, e a nossa renovação vai por aí. E é dentro desse iter, lembrei-me agora, é que cada um de nós vai evoluindo, é que cada um de nós vai progredindo. São essas lições, esses capítulos da doutrina espírita nos trazem dentro desse repertório infinito, né, de qualificativos, de qualidades nobres, vão nos tornando cada vez menos materializados e mais espiritualizados. Porque nós, é da lei, nós temos que nos amarmos uns aos outros e vamos nos amar. As leis do Pai, com todas a sua grandeza e nobreza, estão típicas no planeta Terra. As leis do planeta Terra não são aplicáveis em planetas outros mais evoluídos, que progrediram mais, que vêm progredindo, a não ser naqueles planetas em similitude de condições como o planeta Terra. Então, a razão, dizem os Espíritos, lá na encarnação em diversos mundos, está a dizer a razão, o raciocínio, a lógica, o pensar, mas destituído de materialidade, que cada planeta tem as suas leis, as leis do Pai. Continuando aqui, Kardec, como sempre faz, na letrinha A, ele insiste e traz mais uma opção aqui para o nosso raciocínio. Então, ele coloca na letra A da questão 205. Ela, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer ter sido pai, um espírito que haja pertencido a outra raça, ou que já tenha vivido em condição muito diversa. E aí, pelo teor da questão, da pergunta, e pela, digamos assim, continuidade dos nossos estudos, nós, antes de lermos a resposta, nós já estamos identificando aí um fator importante, o orgulho. Porque isso está dito aqui no próprio questionamento. Visto que qualquer um pode ter sido por pai porque haja pertencido a outra raça. Isso é muito comum aqui na Terra. O problema é de diversidade de raça. E o Espírito responde, é exato. Mas essa importância assenta no orgulho. Olha aí o orgulho aqui. Os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram nos seus antepassados. Ou seja, falando aqui antepassados, há posteriormente aqui uma palavra muito interessante que era usada naquela época, os avoengos. Os avoengos eram os antepassados. Aqui já está antepassados.
Na pergunta que vem, já vem em forma de avoengo. E avoengos são os nossos antepassados, né? Um de nós, encarnado, que coraria, quer dizer, teria vergonha de contar, e talvez ficasse até mudo, não falasse nada, ou até criasse uma situação inexistente. Gostaria de contar como ascendente, honrado sapateiro, orgulhar-se-ia de descender de um gentil homem mais devasso, ou inversão de valores. Digo, porém, o que disserem, ou faço o que fizerem, não obstarão a que as coisas sejam como são, que não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. Ora, as leis da natureza são as leis de Deus, são as leis perfeitas. A elas nós temos que nos adaptar. E é muito próprio nosso. Quando se nós estivermos no nosso ciclo evolutivo, em existências pretéritas, tivemos um avoengo, um antepassado, um honrado sapateiro, pequenininho, mas cumpridor dos seus deveres, exaltaria muito mais, ficaria muito, mas ele diria isso com muita vergonha, muita enfática. Não gostaria muito de tocar nesse assunto, fugiria até do próprio, mas seria muito mais digno. O meu avô passado, o meu bisavô foi um eminente cientista, um eminente sábio, um eminente professor. Então, é próprio da humanidade terrena estar, digamos assim, até mesmo no nosso respirar, no nosso pensar, no nosso raciocínio, o orgulho e a vaidade, como diz Emmanuel, como diz Fénelon, e todos os espíritos superiores que se comunicam com a Terra. O orgulho e o egoísmo são as duas chagas da humanidade. São os vícios mais difíceis que todos nós temos. Muitas vezes, do nosso automatismo, praticamos, nos alimentamos mais ainda do nosso orgulho que temos, do nosso egoísmo, exaltamos tanto a nossa personalidade que nós caímos no terreno dos egóicos. Nós fazemos esse chamado egoísmo. E os próprios, nas obras de Allan Kardec, em obras póstumas, estudos que vieram dados à publicidade 21 anos após a sua desencarnação, sobre o orgulho e o egoísmo. Como é que a humanidade terrena vai desobstruir de si mesmo, entranhada que está dentro de cada um de nós, o orgulho e o egoísmo? E os espíritos respondem de uma maneira muito simplória. A gente fica pensando, como será o viver? E não só o viver, mas o praticar. À medida que cada um de nós vai avançando, intelectualmente, Jesus já dizia que o homem progrediria infinitamente. Contudo, moralmente, ele vai mais lento, mais devagar. Porque cumprir as máximas morais de Jesus, que ele trouxe do Pai, é como se ele estivesse disseminando essas máximas morais, né? Como se o Pai estivesse dentro dele falando por ele. Então, Jesus, a missão dele é divina. E o nosso procedimento é viver e construir. Dizem os espíritos sábios que nós de 100 em 100 anos, 100 anos e mais, nós vamos evoluindo, nós vamos progredindo. E dizem eles que o único fator preponderante em cada um de nós, a lei maior do Pai, que vai extinguir o orgulho e o egoísmo, é a lei do amor, que é a primeira palavra do alfabeto divino, como diz Lázaro, lá no capítulo da lei do amor, no Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem. E agora nós vamos para a última questão, estamos daí com 29 minutos. Do fato de não haver filiação entre os espíritos, realmente não há filiação. O que existe são os verdadeiros laços de solidariedade, de fraternidade, em que um estende a mão aquele que evoluiu, estende a mão a quem está na retaguarda. É a lei da alternância, da lei do amor, né? Muitas vezes, quando nós nos referimos aos nossos espíritos protetores,
vezes sem conta, nós não temos assim aquela real noção. Ficamos, mas que eu não conheço o meu espírito protetor, eu não sei o seu nome, não sei quem é. Frequentemente dizem os espíritos, lá na questão 495, no livro, aqui do livro dos Espíritos, 494, logo após a escala dos espíritos, que os anjos de guarda, na verdade, são muito amigos nossos, amigos do passado, viventes conosco. Sabiam, pela afinidade que tínhamos uns com os outros, eles evoluíram, eles cresceram, mas nós ficamos na retaguarda. E eles aí assumem essa missão, diz Santo Agostinho e São Luís, penosa, de nos proteger, de nos amparar, e exercem sobre nós uma vigilância permanente, nos tutelam, nos supervisionam, nos dirigem, não permitem que nada de mal nos aconteça, a não ser que em determinados momentos, quando damos ouvidos a César, ouvidos moucos, podem se afastar porque não são ouvidos, mas eles se afastam, mas há uma pleiade de colaboradores, que nós não temos só os nossos espíritos protetores, existem os espíritos simpáticos, existem como as pessoas que nos querem bem, os espíritos também têm afeição a nós não estamos sozinhos, nós estamos no mundo em que nós não somos os habitantes individuais, solitários. Então, a 206 começa assim. Do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família, seguir-se-á que o culto dos avoengos, não o avoengo aqui, o culto aos antepassados, seja ridículo. Esse avoengos ele era muito usado à época de Jesus, quando nos trouxe o cristianismo, em função da sociedade judia, os antigos, né? Escribas, fariseus, os muçulmanos, todos aqueles que faziam parte, né, da vida de relação, da vida social da judia. Então, isso veio ao longo dos tempos com esses termos. Hoje já são outras a terminologia, a sinonímia que se utiliza, né? Então, os espíritos respondem assim, fechando aqui o questionamento. De modo nenhum. Todo homem deve considerar-se de todo por pertencer a uma família em que reencarnaram espíritos elevados. Se bem os espíritos não procedam uns dos outros, nem por isso menos afeição consagram aos que lhes são ligados pelos elos da família, dado que muitas vezes eles são atraídos para tal ou qual família pela simpatia, pelos elos de afeição, ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. Né? Fica aí aquele sentimento de nobreza que está dentro de nós e nós, através das nossas existências, vamos dignificando. Mas ficai certos de que os vossos antepassados, os avoengos, não se honram com o culto que lhes tributais pelo orgulho. Porque os nossos antepassados já evoluídos já sentem que determinadas homenagens são homenagens materiais. Kardec explica isso lá em Obras Póstumas, no Governo dos Melhores. Né? A aristocracia da nobreza, do nascimento, da força, do dinheiro, até chegarmos ao melhor dos governos. A aristocracia intelecto-moral, que será a aristocracia do futuro, diz Kardec. E continua aqui. Mas ficais certos de que os vossos antepassados não se honram com o culto que lhes tributais pelo orgulho. Em vós não se refletem os méritos de que eles gozem, senão na medida dos esforços que empregais para seguir os bons exemplos que vos deram. Somente nessas condições lhes é grata e até mesmo útil a lembrança que deles guardais. Essa questão 206 fecha, né, esse capítulo na pluralidade da existência de parentesco e filiação. Então, é um momento assim de reflexão, de nós, quando a nossa família estiver reunida, ou nós não estivermos juntos, mas nos comunicarmos. Hoje é tão fácil a comunicação, por vários meios,
nós temos dentro do nosso coração, dentro da nossa capacidade, ainda que reduzida, de pensar, de sentir, de produzir, que todos nós estamos numa grande luta, e essa grande luta é vencer os adversários que estão dentro de nós mesmos. Os adversários de superfície aí estão, mas os principais adversários são aqueles internos. Nós trazemos do nosso cenário passado, das nossas existências pretéritas, que estão aqui dentro de nós, né, para que nós possamos fazer essa separação do joio e do trigo. Então ficou aí a mensagem, ficaram aí as questões e as respostas, novas interpretações teremos aqui na sequência do Livro dos Espíritos, que é a nossa Bíblia. Daqui se desdobram todos os demais temas vinculados, né, à sapiência divina que se exterioriza do Espiritismo, que é aquele consolador que Jesus orientou a João, que em breve haveria aqui na Terra o Consolador, e o Consolador, junto assim do Espiritismo, nos traz essas benesses para despertar a pureza do cristianismo lá dos anos 30. E é por isso que nós estamos vivendo, nós estamos aprendendo, renascendo, nosso direito constitucional de ir e vir, mas para a nossa própria tranquilidade, o nosso progresso espiritual, a nossa visão espiritual mais profunda, mais fluídica, mais translúcida. Graças a Deus, obrigado pela atenção de todos. Até uma próxima oportunidade. Em nome de Deus, nosso Pai. Graças a Deus.